Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 26. O apóstolo Paulo tem a oportunidade de se defender perante o rei Agripa e Festo. As palavras do apóstolo Paulo, mais uma vez, são concisas, extremamente impactantes, o que gera até um desconforto naqueles que estavam ouvindo e algumas interrupções. Eu queria te convidar a entender este momento. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém quando estava no templo, quase foi morto lá pelos saduceus e foi necessário que o comandante segurasse e o prendesse ali no templo. Logo no outro dia ele vai falar ao Sinédrio e gera uma grande confusão. Depois ele vai se defender perante Félix, que o mantém preso, mesmo entendendo que ele não merecia a morte, nenhuma daquelas condenações fazia sentido. E agora ele está perante o rei Agripa, que tinha muito interesse em ouvi-lo. O apóstolo Paulo começa a sua defesa dizendo da sua natureza, que sempre deu bom testemunho enquanto fariseu, fala da sua conversão, aqueles que eram do caminho, e chega um momento de sua fala que ele vai ao cerne do motivo que o mantinha ali. O apóstolo Paulo cria que o que estava fazendo com que ele fosse preso era a convicção na esperança da ressurreição. Ele começa então a pregar para o rei Agripa que Cristo Jesus era o Redentor esperado, prometido por Moisés. E eu queria te convidar a ler parte desta defesa do apóstolo Paulo, justamente a parte onde ele fala qual é o dilema que está em questão ali. Atos capítulo 26, versículo 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?" Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas." O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele. Saindo do salão, comentavam entre si: "Este homem não fez nada que mereça a morte ou prisão." Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. A loucura do Evangelho. O apóstolo Paulo chega a falar desta forma quando escreve a primeira carta aos Coríntios. Realmente o Evangelho, para muitas pessoas, é loucura. Festo interrompe as palavras de Paulo dizendo: "Você está louco, as muitas letras te fazem delirar." E Paulo deixa claro que ele não está fora de si, que ele tem muito bom senso em tudo aquilo que ele estava falando. O que me chama a atenção é a forma como ele tenta convencer o rei Agripa, e o rei Agripa, naquele momento, interrompe e diz: "Você tem certeza, Paulo, que em tão pouco tempo poderia me converter?" A arrogância impede, muitas vezes, que o nosso coração se volte para o Senhor. O senso de eu sei mais, o senso de eu tenho um status, uma posição, o que vão pensar, muitas vezes nos afastam de Deus. O rei Agripa teve uma oportunidade ímpar de se render ao Senhor.
As palavras do apóstolo Paulo na reta final é que o desejo dele é que não apenas o rei Agripa, mas todos aqueles que estavam lhe ouvindo pudessem se converter, ser como ele, porém sem as algemas. O senso de humor do apóstolo Paulo na reta final da sua defesa. Paulo tinha consciência daquilo que estava pregando e pregava com muita veemência. É bem verdade que tanto Festo como Agripa entendiam muito bem o cenário dos cristãos, aqueles que estavam sendo chamados do caminho. E Paulo, quando faz a sua defesa, mais uma vez ressalta que a forma como ele pregou não era danosa nem à fé judaica, nem às instituições. Ele simplesmente seguiu aquilo que o Senhor, que se revelou a ele em Damasco, o comissionou. A mensagem dele era muito concisa. Se voltem para Deus, se arrependam de seus pecados, façam obras que demonstrem arrependimento. Qual o pecado nestas falas, nessas objeções promovidas pelo apóstolo Paulo? Realmente nenhum. E aí ele faz questão de mencionar, o Antigo Testamento nos citava a respeito da presença de Cristo, que Cristo haveria de ser o primogênito a ressuscitar e proclamar a luz ao seu povo e aos gentios. Realmente, no Antigo Testamento, temos inúmeros textos que falam sobre isso, pois o povo judeu foi escolhido por Deus para ser um povo que anunciariam as obras deste Deus, fazendo com que muitas nações se convertessem. O apóstolo Paulo tem algumas coisas importantes para nos ensinar em todo esse enredo. Por vezes, eu e você não seremos discernidos. A palavra do Senhor diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele mesmo de ninguém é discernido. Quantas vezes somos tratados como loucos, insensatos, quantas vezes as pessoas não conseguem compreender a profundidade do Evangelho e o porquê nos portamos desta forma. Sabe, não tema os julgamentos alheios. Não se esforce para demonstrar uma lucidez no meio de uma geração que está tão corrompida. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que chegaria um tempo que seria tão difícil pregar, as pessoas teriam coceiras nos ouvidos e só dariam ouvidos aos mestres que elas mesmas confeccionassem, que falassem coisas que elas tinham interesse. Quando nós nos deparamos com o evangelho que aqui está sendo pregado, por muitas vezes as pessoas acharão loucura. O apóstolo Paulo aqui está sendo colocado como aquele que as muitas letras o fazem delirar. Dito isso, meus amados irmãos, precisamos aprender com o apóstolo Paulo a manter o bom senso, a serenidade, a firmeza naquilo que falamos. Esse texto, o apóstolo Paulo em nenhum momento se exalta, em nenhum momento ele transparece alguém que está sem o seu juízo pleno. Ele mantém o seu equilíbrio. Nós não podemos permitir que as emoções se aflorem a tal ponto que venhamos a perder a nossa razão. O apóstolo Paulo era alguém taxado como louco, mas estava extremamente lúcido. Talvez, se olharmos com os olhos da fé, perceberemos que aqueles que estavam à sua volta estavam cegos. E esta cegueira que está sendo colocada aqui é uma cegueira fruto do enlouquecimento desta nossa era. Sabe, desde que o mundo é mundo, o homem se afasta de Deus por conta da vaidade, do egoísmo, que o leva, assim, ao delírio, à ilusão de se sentir grande, de se sentir importante. O apóstolo Paulo nos ensina mais uma coisa aqui nesse texto. Ele disse, eu estou falando, pregando, tanto a simples como a importantes. O evangelho não faz distinção de pessoas. Não importa se você tem status, bens, não importa a sua capacidade intelectual, simplesmente o evangelho é para todo aquele que o acolhe em seu coração, para todos aqueles que reconhecem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que eu e você não venhamos a fazer distinção de pessoas, desde o mais humilde tratado como marginalizado em nossa sociedade, aqueles que ocupam cargos importantes e desfrutam de uma boa condição financeira. O evangelho precisa ser anunciado a todos. E por fim, o apóstolo Paulo, em cada um dos seus discursos, manteve a mesma versão, manteve o mesmo cerne. Que a nossa palavra seja assim, sim ou não, não.
Que a gente não seja daqueles que uma hora é de um jeito, daqui a pouco é de outro, mas que tenhamos firmeza na nossa palavra, firmeza naquilo que pregamos, naquilo que anunciamos, que haja sempre uma coerência entre o que falamos e o que vivemos. A minha oração no dia de hoje é que possamos, à semelhança de Paulo, por mais que sejamos tratados como loucos, mantermos o nosso equilíbrio, que possamos pregar a todas as pessoas. E por fim, como nós acabamos de mencionar, que eu e você mantenhamos a firmeza doutrinária, que o nosso discurso seja sempre firmado na palavra, sempre o mesmo. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, nos dá, Senhor, equilíbrio emocional, nos dá lucidez. Por mais que o mundo nos trate como loucos por conta do Evangelho, que nós possamos manter o bom senso, o perfeito juízo. Ó Deus, nos ajuda a não ter acepção de pessoas quando pregarmos o Teu Evangelho, a tratarmos todos de igual modo, carentes da Tua palavra que transforma. Ó meu Pai, que possamos ter sempre o mesmo discurso, que não haja, Senhor, pessoas sendo levadas por qualquer vento de doutrina, uma hora de um jeito, outra hora de outro, nos dá firmeza doutrinária, firmeza na Tua palavra, no Teu Evangelho, para a glória do Senhor. Abençoa, Pai, os Teus servos e servas nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã, às 21h30.